Pessoal, estamos começando mais um Jornal da Noite aqui na TV Jornal da Cidade Online. Eu sou a Camila Abdo e muito obrigada pela companhia de todos vocês. Hoje nós vamos receber o Vitor Feitosa. Ele vai contar para a gente com exclusividade como foram as manifestações em Manaus. E o advogado Paulo Faria, que também participa do programa, comentando os outros assuntos do dia, como a invertida que o ex-ministro Sérgio Moro tomou de André Mendonça nas redes sociais. Em pauta também a solicitação dos governadores do Nordeste ao presidente Bolsonaro, que querem prorrogar o estado de calamidade pública. Dinheiro fácil é sempre bom. Vamos falar ainda dos hipócritas do Fique em Casa, que estão sendo desmascarados. Dori Miami, Thelma do BBB e Felipe Neto jogando futebol. Boa noite, senhores. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Boa noite, doutor. Estamos aí às disposições. Vitor, conta aqui um pouquinho pra gente. 23 anos, Uber de Manaus, pai, esposo. Como é que você, com tudo isso, iniciou um movimento aí que colocou o governador de Manaus de joelhos? Como você bem falou, né? 23 anos, pai, esposo de uma biomédica, filho de contador e de autônomo, uma pessoa totalmente sem notoriedade, mas que nós tínhamos... Você perguntou como começou o movimento, né? A princípio, nós tínhamos um grupo que era 4 pessoas, 5 comigo, que a gente debatia pautas em relação à categoria, em relação à cidade, mas são pessoas totalmente sem influências que, no sábado, ao ver os decretos que impediam a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, de lutar pela vida, decidiu se levantar e dar um basta, dar um chega, que nós precisamos, a cidade de Manaus precisava desse impacto para que pudesse voltar a esperança do povo. Estava sendo cesseado esse direito. Vitor, muitas desses movimentos e manifestações existe um componente que chama grupos políticos. Houve articulações de grupos políticos por trás de você? Não. Grupos políticos não. Como eu disse para você, nós iniciamos, deixa eu até agradecê-los, nosso grupo tem 5 participantes. Eu, Vitor Feitosa, Ivan Duarte, que é autônomo no sentido de restaurantes, ele tem um pequeno restaurante familiar. Douglas Soares, que é contador. Eduardo Teixeira, que é também motorista igual a mim. E Silvio Maia, que é executivo de uma determinada empresa, só que não tem nenhuma influência política. Então foram 5 pessoas totalmente sem influência, pessoas sem apadrinhamento, pessoas sem conhecimento, pessoas totalmente anônimas que decidimos dar um passo para a melhoria da cidade de Manaus e do nosso estado. Mas tem empresário? Porque também tudo interessa, né? Sim, hoje no nosso meio eu falo da coordenação dos grupos, não. Somos pessoas anônimas, pessoas que não têm nenhum tipo de influência, só que hoje nós temos aproximadamente 7 grupos, né, que tem pessoas de todas as formas, de todos os níveis sociais, de todas as profissões, pessoas que, querendo ou não, tem pessoas da classe baixa, tem pessoas que são empresários, mas que a gente não tem nenhum benefício em relação a isso, são pessoas que estão lá para compartilhar, participar do movimento, nós não temos nenhum benefício por eles fazerem parte do grupo. Então, como é que vocês organizaram a população, Vitor? Porque, sem grana, sem articulação política, sem políticos, como é que deu para organizar toda a população? No sábado pela manhã, nós verificamos, estávamos disso de manhã cedo, vimos que já havia uma movimentação no centro da cidade. Os próprios funcionários das empresas, inconformados com o decreto, eles se reuniram no centro da cidade para fazer protestos, para pedir mesmo para que houvesse essa flexibilização. E
E nós ali, isso 7 da manhã, começamos a conversar no grupo, eu e essa comissão que eu citei agora há pouco, começamos a conversar e o Silvio, que tem muitos conhecimentos, acabou dizendo, gente, vocês vão aceitar isso? Vocês vão aceitar isso? Ele começou a instigar e nós falamos, rapaz, nós não vamos aceitar isso não, vamos botar para cima, e começamos a criar os grupos, compartilhamos em grupos de motoristas por aplicativo, compartilhamos em grupos de família, e o pessoal foi entrando, quando a gente viu, a gente tinha 5, 6 grupos de WhatsApp lotados, tinha que criar mais, e acabamos marcando no dia, falamos assim, pessoal, as pessoas que moram na zona oeste e zona sul, a gente vai se encontrar num determinado local, na hora X, que foi 1h da tarde, esse vai ser o local de concentração do pessoal da zona oeste e sul. E o pessoal que mora na zona norte e zona leste vai ter esse outro local de concentração. Então, começamos a movimentar e o pessoal começou a abraçar, deu determinado horário. As pessoas estavam no local de concentração e foi quando tudo começou. Começamos a ordem, Camila, a ordem de fato de direito era um lockdown na cidade, porque o governador queria um lockdown, queria fechar, queria tirar o direito do pessoal de trabalhar, então a gente ia dar para o governador do estado um verdadeiro lockdown, iríamos fechar tudo, ia fechar aeroporto, ia fechar entrada e saída de BR, ia fechar vias principais, ia fechar entrada de delegacia, de hospital, a gente ia fazer realmente um lockdown de verdade no estado. Porque a gente estava inconformado com essas atitudes, inconformado com os esses decretos que tiram o direito das pessoas de lutar pela vida, e nós não aceitávamos isso. Por isso que eu acredito que teve essa repercussão nacional, porque foram pessoas totalmente anônimas que decidiram desafiar um decreto e não aceitamos, partimos para cima. Ô, Vitor, e qual que é a real importância dessas manifestações? O que vocês esperam? Bom, nós esperamos despertar na população do estado do Amazonas a seguinte questão: você não precisa ter influência, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ser uma pessoa apadrinhada para você lutar pelo direito à vida, pelo seu direito de trabalhar, pelo seu direito de sair todos os dias, porque eu acredito que 80%, 70%, 75% do povo de Manaus, a maioria é autônomo, Camilo. Todos precisam sair 6 horas da manhã, voltar 6, 7 da noite, para conseguir no outro dia tomar café, almoçar e jantar. Então eles precisam todo dia sair de casa para trabalhar. Então, a gente acredita que com essa atitude, até eu estava falando para o doutor ainda agora que o pessoal falou que nós fomos apenas um fósforo no meio de um tanque de gasolina. Então, esses fósforos que se juntaram para gerar esse movimento, despertou, deu um clique, virou uma chave no estado do Amazonas que a gente pode e deve sim lutar pelos direitos individuais, o direito de trabalhar e não aceitar esses decretos absurdos impostos pelos governos ditatoriais. Camila, a maioria do povo de Manaus, do estado do Amazonas, não quer viver de dinheiro de governo, não quer viver de pensão, não quer viver de auxílio emergencial, o povo quer trabalhar, o povo quer sair de casa, o povo quer sair para conquistar, o povo quer chegar no final do mês e falar assim, olha, eu consegui isso, consegui aquilo, eu paguei minhas contas pelo suor, pelo meu trabalho, não precisei de ninguém. Então, essa é a nossa ideia principal e já deixo frisado que nós não vamos parar. Esse movimento de sábado foi apenas o começo. Eu já vou passar a palavra para o doutor Paulo Faria, se o doutor gostaria de fazer uma pergunta, mas, Vitor, o povo trabalhador aguenta mais um lockdown? Camila, mais um lockdown significaria, eu acredito que não só no meu estado, mas no Brasil, um suicídio nacional, porque ninguém aguenta mais. Essa ideia de lockdown não existe mais, não é aceitável, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Para você ter uma ideia, Camila,
Os países da América Latina que tiveram os maiores lockdowns, tempos de parada maiores, foi os que mais sofreram no PIB. Você olha a Venezuela, menos 30, Panamá menos 11, Peru menos 12. Então, os países da América Latina que mais sofreram com lockdown são os que mais tiveram lockdown com tempo maior, são os que mais estão sofrendo. Então, o povo não aguenta mais. O povo foi para a rua, primeiro em Búzios e depois em Manaus, com uma atitude dizendo que não aguenta mais lockdown, não aguenta mais decretos ditatoriais, e o povo quer estar na rua. Sabe o que o governo deveria estar fazendo, Camila? O governo, isso eu falo em todos os estados, até na esfera nacional, todos os 27 estados e o Distrito Federal. Sabe o que os governadores deveriam estar fazendo? Em vez de bolarem da noite para o dia, porque o decreto aqui do Amazonas foi da noite para o dia, o governador não consultou ninguém. O governador não ligou para ninguém, ei, vem para cá discutir comigo que eu quero fechar tudo de novo, não. Da noite para o dia se levantou e disse simplesmente eu vou fechar. A partir do dia 25 está tudo fechado. Sabe o que esses governadores deveriam estar fazendo, Camilo? Eles deveriam estar fazendo o que a gente está nomeando aqui, chamado kit Covid, que é pegar um materialzinho, botar numa sacola de papel, ir para as ruas, ou então definir bases e entregar para o povo. O que vendem desse Covid? Ivermectina, azitromicina, polivitamínicos, AS infantil, Predicin, remédios. Camila, o pessoal hoje não quer lockdown. Hoje o lockdown não vai resolver nada, o que vai resolver é remédio. Tá certo? O pessoal diz que não tem comprovação 100% científica. Se fosse por isso, tinha morrido milhões na Guerra do Pacífico se não fosse água de coco. Então, o que o povo precisa é de remédio. O pessoal precisa passar, os governadores precisam dar esse apoio para a população. Fechar tudo não vai adiantar nada, viu? Perfeita a sua fala, Vitor. Por gentileza, doutor Paulo, o senhor tem alguma pergunta? Eu queria só parabenizar o Victor e todos os manauaras. Eu tive a honra e o prazer de morar por algum tempo em Manaus, uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso. Conheço bem a cidade, conheço o calor e a receptividade do manauara, que são pessoas que eu tenho um profundo respeito e admiração. E parabenizar por esse trabalho, esse trabalho assim, voluntário, esse trabalho sem viés político, na defesa da vida, na defesa da liberdade, dos direitos e garantias fundamentais, o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, que é um direito constitucional. São direitos que, se nós não lutarmos por eles, nós vamos sucumbir ao que está acontecendo hoje na nossa vizinha Argentina. Se lockdown fosse exemplo de competência, exemplo de sabedoria, a Argentina seria a primeira do mundo em competência. E o que nós vemos lá, o que nós vemos na Venezuela, o que nós vemos nesses países, principalmente países emergentes, países de terceiro mundo, se não é o povo, e eu quero aqui lembrar a Constituição Federal, que ela diz aqui no artigo 1º, essa Constituição Federal que Ulisses Guimarães classificou como uma Constituição cidadã. Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo. Isso parece óbvio, mas quem tem esse poder é o povo, porque nós elegemos esses políticos que estão aí nesse momento fazendo esse tipo de situação. Fazendo o quê? Restringindo os direitos da população, e eu nunca vi nos meus 50 anos de vida pessoas lutarem pelo direito de trabalhar, de exercer o seu ofício. E você, Victor, vocês todos aí que fizeram esse movimento, sem nenhum político, porque os políticos de Manaus ficaram lá no WhatsApp, ficaram nas redes sociais levantando hashtag. Eles não foram para as ruas. Eles só apareceram depois que eclodiu a revolta do povo, de vocês, pessoas simples, que trabalham, pessoas que
tem que fazem a cidade movimentar. Então, assim, é impressionante. Eu fiquei acompanhando a todo momento as movimentações em Manaus, e eu digo para vocês que eu fiquei impressionado, Camila, porque foi algo assim muito espontâneo, foi uma atitude espontânea, isso que tornou esse movimento importante. Então eu quero primeiramente parabenizar, e eu quero te fazer uma pergunta, Victor. Essa reunião, quando que você esteve na reunião, que eu vi a ata da reunião, você esteve, defendeu, até agradeceu a questão dos motoristas por não terem sido incluídos, né, no lockdown, mas levar quem? Transportar quem? Para onde? Se a cidade ia ser fechada. Então eu gostaria de saber, quando você disse isso e você olhou para a cara do governador, qual foi a reação desse cidadão? Doutor, eu fico até lisonjeado com os seus elogios, lhe agradeço demais, e dizer que Manaus sente sua falta. Eu não sabia que o senhor tinha morado aqui, mas tomara que um dia volte, porque está precisando de pessoas como o senhor aqui, viu? Realmente eu estive nessa reunião, estive lá representando a categoria de motoristas, e teve um momento lá que cada um quisesse usar o uso da palavra, fazia sua inscrição, e como o governador determinou, Vitor, sua vez, eu me levantei e disse, governador, primeira coisa que eu queria lhe agradecer pelo senhor não ter tirado o nosso direito de trabalhar. Eu acho que essa da minha frase foi o único agradecimento que eu fiz a ele, foi esse. Mas em compensação, governador, a gente não tem com quem levar, a gente não tem ninguém para levar, ninguém para transportar, ninguém está indo trabalhar. E nesse momento, todos os empresários que estavam lá, representantes de classe, me olharam e realmente concordaram com aquilo que eu estava falando. Disse, governador, a gente não tem ninguém para transportar, a gente vai levar quem? Então, foi naquele momento que começou a ser despertado a revolta até nos próprios representantes que estavam lá na reunião. Todos começaram depois a bater mesmo, e a decisão em cima do governador era realmente de houver uma revogação do decreto. A gente não queria essa flexibilização. Essa flexibilização não contribui em nada, doutor. Nós ainda não queremos. Ficamos felizes naquele dia? Ficamos. Mas satisfeitos não ficamos, doutor. Porque o que essa flexibilização ajudar? O horário dos shoppings era 12 horas, abaixou para 6. Um exemplo, estou usando um exemplo hipotético. Mas a mesma contaminação que ocorria antes vai ocorrer muito mais porque o horário diminui, o pessoal vai muito mais para o shopping, vai se acumular mais. Então são alguns tipos de ações irracionais que esses governantes acabam tomando. Outras situações irracionais que acabaram tomando. Essa flexibilização do pessoal ter menos tempo para fazer as coisas e, consequentemente, gerando mais aglomeração. A questão, hoje, doutor, não sei se o senhor ficou sabendo, mas de ontem para hoje está sendo bolada uma estratégia no estado do Amazonas que chama-se propagação de pânico. De ontem para hoje, todos os hospitais bateram 100% de leito. Ninguém tem mais leito da rede pública. Então, essa estratégia de querer divulgar e propagar medo em cima da população não vai pegar, doutor. Não vai pegar, não vai ser propagado. Porque hoje, eu e os membros da comissão dos nossos grupos já fizemos um programa, eu até aproveito, me perdoe, Camila, até aproveito para falar, que nós fizemos hoje um programa, que é o programa de fiscalização. O que seria esse programa de fiscalização? É que cada cidadão da nossa cidade, do nosso estado, ele é o próprio deputado estadual, ele é o próprio vereador da sua cidade. Ele que vai fiscalizar. E eu disse, tem até vídeos meus já sendo compartilhados, dizendo, pessoal, se você passar em algum lugar, em hospital, cemitério, órgãos públicos, locais que são administrados pela prefeitura, pelo governo, e você vê alguma coisa de errado, ou que você fala assim,
aconteceu isso em tal lugar, e você vai lá e vê que não tem nada daquilo que foi publicado, você vai lá, filma, tira foto, manda que a gente vai denunciar. Hoje, saiu uma matéria hoje aqui no Amazonas, que o cemitério estava lotado, o cemitério cheio de óbito. Passaram lá no cemitério, eu fui, particularmente um que fui na frente do cemitério, passamos no cemitério, filmamos, era o velório de uma pessoa muito conhecida, que tinha muita gente lá, não estava lotado. Então, essa estratégia de gerar pânico e medo na população não vai pegar. Porque nós não vamos deixar, não é nós, não é eu, não é me incluindo, é a própria população que vai começar a falar assim, rapaz, eu não preciso ser alguém de influência para ajudar o meu estado. Eu mesmo vou lá, vou fiscalizar e vou parar, e vou ajudar a parar essa propagação de fake news. Que é isso que está acontecendo muito no nosso estado, viu, doutor? Ô, Camila, ô, Victor, se me permite, eu gostaria até de perguntar onde é que está o dinheiro que o governo federal mandou para combater a pandemia para os municípios do Amazonas. Eu verifiquei aqui no portal da Transparência, foram mais de 745 milhões de reais. E nós tivemos aí com o governador e algumas outras pessoas problemas com o Ministério Público Federal, inclusive com operações autorizadas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Vocês se lembram que ocorreram operações da Polícia Federal, né? E que é importante que a subprocuradora a Lindora, né? Ela está à frente dessas investigações aí no estado do Amazonas. Mas eu gostaria de destacar para vocês o seguinte: no portal da Transparência agora tem aqui a quantidade dos recursos federais destinados ao combate à pandemia do coronavírus no Brasil inteiro. Então, pasme, 416 bilhões de reais foram liberados para o combate à pandemia Covid, e corresponde a 12,7% dos gastos públicos do ano de 2020. Então, dinheiro não faltou. E aí, Camila, vai entrar na mesma história dos governadores que querem, né, a prorrogação da situação de calamidade, pandemia, para poder aproveitar esses bilhões. Só que aí esses bilhões que se aproveitam, tem um terceiro andar vago, com leitos e leitos sem utilização. Isso é verdade? É um hospital novo, né, que foi inaugurado, eu acredito que 2, 3 anos atrás, que é o Delfina Rinaldi Abdelaziz. E esse hospital realmente tem 2, 3 andares que não estão sendo utilizados. A gente vai lá, se der um grito lá, sai um eco tremendo, que não tem nada lá dentro. E que o Estado, já que recebeu tanto dinheiro do governo federal, o Estado deveria utilizar desse recurso para para equipar, para receber, para ter o tratamento, para equipar esse hospital. E a gente não vê isso, que a gente vê são aluguéis particulares sendo alugados, são espaços particulares sendo alugados, emprestando leito de um, emprestando leito de outro, mas o que é de fato de direito do Estado não está sendo prezado, não está sendo equipado. Essa é uma dura realidade. Ô, Vitor, só para deixar claro aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o governador do seu estado é do PSC, que é o mesmo do Wilson Witzel, e na qual o Ministério Público Federal se referiu a ele como chefe de organização criminosa, e é um cara que segue ali o João Dória, né? O que o João Dória faz aqui, João Dória, gente, para quem não sabe, é o ditadória do calça sufoca peru. Então, tudo que é feito aqui em São Paulo, lá em Manaus, o governador que está sendo investigado pela Operação Sangria repete, certo, Vitor? Ele é do PSC, como você falou, já tem 7 pedidos de impeachment protocolados na Alean. Realmente está sendo investigado nessa Operação Sangria, já teve até busca e apreensão na casa dele, sede do governo. A própria secretária de Estado de Saúde, que veio de São Paulo, a Simone Papais, já foi presa.
Então, a situação aqui para o governador está bastante enquadrado, viu? E realmente o que você falou não é mentira, não. O homem, tudo que o Dória lá, se o Dória vestir vermelho, ele aqui veste vermelho. Se ele vestir azul, aqui ele está vestindo azul. O homem é um imitadória sem tamanho, viu? Vitor, para a gente finalizar, a gente vai comentar agora outras notícias. Eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal, um ânimo, principalmente para a galera de São Paulo, e que falasse também se você recebeu ameaças, se teme pela sua vida e qual o recado que você deixa para os paulistas. Vou falar primeiro em questão das ameaças, tá, Camila? Eu prezo muito pela minha família, procuro guardar, já estou em contato com algumas pessoas, porque acaba tendo, querendo ou não, algumas retaliações, e eu busco preservar a minha família. Questão de ameaças, Camila, questão de ameaças, a gente ainda não teve. Tivemos alguns probleminhas, até o doutor já sabe que nós estamos com um problema aí, questão judicial com um certo blog, mas o que mais está acontecendo hoje, Camila, a ameaça maior que nós estamos sofrendo hoje, é que alguns blogs do Estado, alguns blogs que recebem da folha do governo, estão querendo jogar para nossa conta, os manifestantes democráticos, está querendo jogar para nossa conta o aumento dos casos de Covid no Estado. Estão querendo jogar para nossa conta, colocar na nossa conta, esses manifestantes antidemocráticos estão fazendo os casos de Covid aumentarem no Estado. Mas não se esquecem que em eleição estava todo mundo aí pulando eba-eba. Não se esquece, ninguém fala disso. Entendeu, Camila? Então, até por pesquisas, se nós fôssemos o real motivador e o real causador desses aumentos de casos, só vai ser propagado daqui a 7 dias. Só vai ser manifesto daqui a 7 dias e os casos estão aí, estão explodindo. Entendeu? Então, Camila, a nossa maior ameaça que nós estamos sofrendo hoje são justamente esses blogs que recebem pelas folhas do governo que estão se levantando contra a gente. Essa é a maior ameaça. É claro que eu e as pessoas que estão comigo, a gente tem medo de sofrer, a gente teme pela nossa vida. A gente teme, a gente procura ter cuidado, ver onde anda, com quem vai, com quem fala. Mas eu acredito que neste momento, uma morte, que a verdade que é essa, que o prego que se destaca é martelado, eu acredito que uma morte hoje de alguém que está se levantando para mudar o cenário do nosso Estado, para ter uma mudança digna e democrática no nosso Estado, pegaria muito mal para o Estado, viu? Seria motivo para... Seria um riscar de fósforo num tanque de gasolina. Seria um motivo realmente para uma guerra civil, íamos ter problemas aqui, porque o povo não ia aceitar. Então, eu acredito que eu temo pela minha vida, eu e as pessoas que estão com a gente, mas seria muito bom que a gente permanecesse no âmbito dos diálogos, porque se partir para a questão de ameaça, tirar a vida de pessoas que estão se levantando, aí já seria um cenário totalmente que o Estado ia ficar sem controle. Seria praticamente, posso até comparar com o antigo Carandiru, que o Estado ia virar do avesso. Então, a mensagem que eu posso deixar para a população de São Paulo é que você não precisa ser alguém de destaque. Tem muitos representantes de movimento que foram eleitos e que estão parados, só de braços cruzados, só esperando o fogo atear no parquinho. Então você não precisa ser uma pessoa de destaque. Você pode ser uma pessoa simples. Você que está assistindo a gente é uma pessoa simples, igual eu. Para me preparar para essa entrevista, o meu horário de trabalho, geralmente eu gosto de trabalhar de tarde para noite. Então eu estou trabalhando desde manhã, 5 da manhã, para não trabalhar à noite, para estar aqui nessa entrevista e rodando o dia todo, trabalhando o dia todo. Então você não precisa ser uma pessoa de destaque, você só precisa ter uma decisão, você só precisa ter uma atitude, você só precisa ser amigo de alguém, você só precisa ter pessoas ao seu lado, ter um grupo de pessoas que possam se levantar, pessoas totalmente anônimas,
que se levantam e decidem tomar uma atitude de melhoria para o seu estado. O que a gente está vendo no Brasil, em São Paulo, Camila, são coisas inaceitáveis. Que eu acredito, eu tenho certeza, que você que está assistindo essa entrevista hoje, você tem total potencial para fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Você só precisa de uma atitude. E essa atitude não tem que ser amanhã, daqui a uma semana, tem que ser hoje, tem que ser agora. Porque se for coisas planejadas, nada acontece, nada sai do papel. Então você, que é um cidadão anônimo, que eu até sábado era uma pessoa anônima, que ninguém me conhecia. Pessoa que andava na rua, poderia ir no supermercado, que ninguém ia falar comigo. De sábado para cá, minha vida dos representantes que trabalham comigo no grupo, as pessoas que trabalham comigo, virou do avesso. Hoje, onde a gente vai, a gente pode não ser muito conhecido, mas tem pessoas que falam com a gente, olha, eu te vi do movimento e tal, teve atitude. Hoje, com essa oportunidade que o jornal Cidade Online está nos dando de falar para o Brasil, então nós queremos agradecer, Camila. Agradecemos porque você é um canal de jornais independentes pelo Brasil que lutam pelo patriotismo, pelas coisas certas, e tem muita gente que não gosta disso. Essa pauta, mesmo que você falou, que de estado de calamidade ser prorrogado, isso é uma mamata que os governadores querem e que só a população, só alguém anônimo aí do outro lado, pode se levantar e fazer mudar esse cenário. Eu sou uma pessoa anônima, como a Camila mesmo ontem na chamada da entrevista falou, não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho pessoas importantes do meu lado, sou uma pessoa anônima que trabalha todo dia. Então você pode se levantar, você pode tomar uma atitude, se levantar e através de você pode mudar a história do seu estado. Excelente sua fala, Vitor. Inclusive, o pessoal está aqui no chat. Emanuel Brandão, parabéns, Vitor, pela sua coragem e determinação. Edson, aqui em São Paulo, nós temos pelo menos a PM do nosso lado, porque gente para levantar tá ruim. Afra, concordo totalmente com você, Vitor. Tá todo mundo elogiando a sua coragem, a sua determinação. Vitor, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade e boa sorte aí em Manaus. Obrigado, Camila, obrigado. Obrigado ao jornal. E o que a gente vai precisar mesmo de Manaus é o que você me desejou, que é sorte. Porque esse estado ainda tem muito para avançar, muito para partir daí, novas ideias, novos avanços. Tem aí questão de impeachment para ser discutida, então ainda temos muitas pautas de importância e relevância para o nosso estado que com certeza vão contar com a nossa ajuda. Eu estou totalmente disposto ao meu povo, aos cidadãos manauaras para estar nessa luta. Pois não, doutor Paulo. Eu queria parabenizar mais uma vez, Victor, a você e a todos os manauaras, todos que estiveram na frente dessa batalha, dessa guerra contra essa ideologia absurda que é de repressão e de retirar direitos e garantias fundamentais. Eu gostaria que você se lembrasse, quando estivesse lá no front, de uma palavra que é muito utilizada e numa expressão muito pertinente que se chama selva. Selva. Camila, só fazer um último agradecimento, algo que acabou passando despercebido, a questão de você se levantar. No sábado, acordamos 5 da manhã, eu, o Silvio, que estava viajando para Fortaleza, acordamos 5 da manhã sem expectativa. Eu, particularmente, sem expectativa, para mim era um dia normal, que eu ia acordar, ia trabalhar, ia voltar com o meu sustento para casa. E graças às pessoas que andam comigo, que é o Silvio, o Ivan, o Douglas, o Eduardo, eles estavam já pilhados 200% na adrenalina desde 5 da manhã, compartilhando nos grupos. E te confesso que nem a gente mesmo acreditava no que a gente seria capaz de fazer. E conseguimos se levantar desde 5 da manhã com essa movimentação da nossa cidade, que o povo nos abraçou.
Esse foi o grande segredo. Se fosse só a gente ia estar até hoje lá gritando, não ia acontecer nada. Foi o pessoal, todas as categorias, taxistas, mototaxistas, caminhoneiros, camelô, funcionários de empresa, as pessoas que trabalham no transporte coletivo que se levantaram e abraçaram a ideia. Então, como eu estava falando, doutor Camila, nem a gente acreditava que a gente poderia fazer e chegar onde a gente chegou. Então, é isso que eu venho falando, só basta uma atitude. Todo poder emana do povo e a selva nos une, lembre-se disso. Todo poder emana do povo e a selva nos une. Muito obrigado, doutor. Obrigada, Vitor. Muito obrigada e que Deus te abençoe.